Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Maria Júlia, coordenadora de formação inicial aqui no Profissão Docente. É um prazer estar aqui com vocês para lançar a nossa segunda temporada do nosso videocast aqui do Profissão Docente, com o tema Programa de Avaliação das Condições Institucionais do Estágio Supervisionado. O pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A ideia é que a gente transforme essa live aqui depois também num videocast no Spotify, que a gente vai poder compartilhar com todos vocês. E a nossa convidada especial de hoje é a nossa querida Bárbara Born, que eu vou apresentar ela aqui brevemente e passar a palavra para ela. Vamos lá. A Bárbara é doutora em Educação pela Universidade de Stanford, na Califórnia, possui mestrado em Educação Internacional Comparada também pela Universidade de Stanford e em Educação pela Universidade de São Paulo. Ela é bacharel e licenciada em História pela PUC São Paulo, foi professora de anos finais nas redes pública e privada de São Paulo e, desde 2014, atua como formadora de professores. Pesquisa focada em formação inicial e continuada de professores, práticas de ensino, currículo e avaliação. A Bárbara foi diretora de pós-graduação, extensão e pesquisa no Instituto Singularidades e diretora de pesquisa do Instituto Península, estando à frente aí do Centro de Estudos Aplicados em Práticas de Ensino e Aprendizagem, o CEAPEA, do qual ela é fundadora desde 2022. Atualmente, ela é líder científica do CEAPEA e gerente sênior no Todos pela Educação. Seja bem-vinda, Bárbara. É um prazer estar aqui com você. E eu já queria iniciar trazendo aqui, né, queria que você trouxesse um pouco o nosso tema. A gente vai falar hoje de um instrumento desenvolvido por você, pela sua equipe, mas antes da gente entrar nesse instrumento, eu gostaria que você falasse um pouco da importância do estágio supervisionado na formação de professores e o papel das secretarias de educação nesse processo. Seja bem-vinda, Bárbara, muito obrigada. Obrigada, Maria Júlia. Boa tarde, não, bom dia, na verdade, né? Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo e olá para quem vai ouvir a gente em algum momento do tempo, no futuro, a partir desse videocast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e conversar sobre um tema tão importante, que é o estágio supervisionado na formação inicial dos futuros e futuras professores brasileiros, né? Acho que sem querer chover no molhado, né? É uma coisa meio óbvia, todo mundo acha que é importante a existência do estágio supervisionado, mas é muito importante e pertinente que a gente entenda o papel que esse estágio tem no processo de formação e na relação com os cursos da licenciatura que forma esse professor, né? O estágio, ele é esse momento em que o licenciando ou a licencianda vai de fato estar dentro da escola de educação básica. Então, ele vai estar em relação com crianças, adolescentes, adultos, no caso da educação de jovens e adultos, entendendo como que se dão essas relações dentro da sala de aula, aprendendo por meio da observação de professores mais experientes e podendo criar conexões entre aquilo que ele vê nas matérias teóricas da sua licenciatura com o que ele de fato vai ter que fazer uma vez que ele seja o regente desse espaço, né? O estágio, ele não é só um momento do professor visualizar a teoria em prática. Acho que tem essa visão muito superficial, né? Então, a teoria fica a cargo dos cursos da graduação e a prática fica a cargo do estágio. Acho que é muito mais do que isso. O estágio, ele é um momento para que esse estudante possa, sim, fazer essas pontes, essas conexões e ter clareza com relação ao que significa, sei lá, o processo de gestão de sala de aula, como que se dá na prática, como que o professor atua aquilo com os seus estudantes. Significa entender como que os estudantes refletem sobre problemas matemáticos. Então, é diferente eu ler um texto sobre metodologias de ensino e ver que, na prática, quando o professor tem uma determinada ação, os estudantes têm um comportamento XYZ. Então, tem este papel, mas tem muito um papel também desse aluno licenciando, entender como que é a postura profissional que ele tem que ter dentro da sala de aula, entender
como os raciocínios do professor levam às ações que ele tem, então tem um papel importante do estágio no desenvolvimento do que a gente chama na literatura de raciocínio pedagógico desse futuro professor, e também de ser um espaço para que ele possa progressivamente colocar em prática o que ele está aprendendo na universidade num contexto real. Né? O estágio não deveria ser apenas o espaço de observação da prática, ele também deveria ser o espaço em que esse licenciando tenha a oportunidade, com o apoio desse professor supervisor, mentor, né? A gente chama de maneiras diferentes no Brasil, mas o professor que o acolhe, com o apoio desse professor e do professor da instituição de ensino superior, que ele possa, aos poucos, ir assumindo a responsabilidade da regência de momentos dessa aula para que ele experimente o que é lecionar. Então, ele tem um papel central para ir organizando o repertório que esse futuro professor está construindo, de tal modo que, uma vez que ele esteja formado, ele tem as condições necessárias para ser um bom iniciante na carreira, né? E as redes de ensino, e aí acho que a gente depois vai caminhar para o instrumento, né? As redes de ensino têm um papel fundamental nisso, né? A escola de educação básica, se o estágio ele é parte da formação inicial do professor, a escola de educação básica e, portanto, as redes de ensino públicas, elas são parte do processo de formação desse professor. Não só como um favor que eles fazem ao abrir a porta da escola, eles são agentes formadores. Então, acho que tem um papel importante aí, quando a gente descer para o instrumento, a gente fala um pouquinho mais dele, mas tem um papel importante das redes de ensino de se entenderem como membros deste processo de formação e se organizarem para garantir a sua qualidade. Obrigada, Bárbara. Não me canso de ouvi-la. Muito bom. E aí, gente, só retomando, a gente está chamando de PASSE, que é um nome carinhoso, acho que a Bárbara vai trazer um pouco melhor, mas é o Programa de Avaliação das Condições Institucionais do Estágio. Então, quando a gente está falando PASSE, a gente está se referindo a esse instrumento. E aí eu vou trazer aqui uma pergunta para a Bárbara, que é, Bárbara, afinal, né, as pessoas querem saber o que é o tal desse PASSE, de onde surgiu a ideia de criar esse instrumento específico para o estágio e em que momento você, com a sua equipe ali no CEAPEA, vocês perceberam que faltava uma ferramenta mais robusta, mais estruturada para olhar esse estágio supervisionado? Perfeito, Maria Júlia. O PASSE, né? Você já anunciou o nome desta criança, é Programa de Avaliação das Condições Institucionais de Oferta do Estágio Supervisionado, é um nome gigantesco, por isso que a gente usa reduzido aí PASSE. Ele nasce primeiro desse entendimento que eu trouxe na pergunta anterior, de que redes de ensino precisam se implicar no processo de formação inicial dos professores. Né? É muito comum a gente ouvir as redes comentando que o professor ele chega mal formado, ele não sabe o que fazer, ele não tem postura, pipipi, popopó. Mas assim, se você é o principal contratante desse professor e ele está dentro das suas escolas durante o seu processo de formação, você, rede de ensino, também é responsável por este processo. Então, há quatro anos mais ou menos, em 2022, nós iniciamos no CEAPEA, em parceria com Profissão Docente, uma pesquisa para entender como que as redes poderiam se organizar para receber esses estudantes. Então, que tipo de organização, estratégias de seleção dos professores que acompanhariam esses estudantes, e a gente organizou como um marco teórico, então não tinha nenhuma pesquisa empírica disso, mas assim, olhando muito para a literatura nacional, internacional, o que a gente sabe que tem que acontecer no estágio supervisionado e que tipo de orientações podem ser dadas para as redes de ensino para qualificar essa experiência lá atrás. E a gente percebeu que, assim, algumas redes foram se apropriando desse material e foram colocando em prática, mas que eram aspectos muito teóricos, né? E que, no fim das contas, seria importante ter um instrumento mais robusto para, de fato, acompanhar, medir e entender onde as redes estão e para onde elas podem chegar com relação à estrutura organizacional que elas precisam ter para garantir a qualidade do estágio supervisionado. Porque a inspiração teórica, isso que nós construímos lá atrás, em 2022, ela é um pedaço da história.
né? Para você implementar, e é um desafio, né? As redes de ensino têm milhões de desafios ligados à formação continuada dos professores que já estão atuando na rede, à aprendizagem dos estudantes, a questões materiais específicas de gestão. Então, é complexo. Mas as redes de ensino, elas de fato precisam ter uma estrutura organizacional pensada para acolher esse estudante e para cuidar do seu processo formativo. Daí a ideia de condições institucionais, que é, se isso daqui não está posto, o pedagógico não acontece lá na frente, né? Desde ter pessoas para receber esses estudantes, ter comunicação com o gestor da escola para não bater um licenciando lá na porta e ele falar, eu quero ou não quero esse menino, essa menina aqui dentro, até você ter um plano de acompanhamento desse estudante, ter tempo na jornada do professor, enfim. Então, a ideia da construção desse instrumento, né, em diálogo com outras pesquisas que nós fizemos, e a gente tem uma pesquisa que olha para a formação continuada desde essa perspectiva das condições institucionais, que é o PASSE e formação continuada, feito junto com o LEPES, da USP Ribeirão Preto, veio que, bom, se a formação continuada precisa de condições institucionais, o estágio supervisionado também pode se beneficiar dessa estrutura, né? E medir esse elemento vem, né? A natureza do instrumento vem desde um lugar de ajudar as redes a se organizarem e não como uma medida para dizer, olha, esse daqui faz, esse daqui não faz. Então, esses instrumentos que nós construímos aqui no CAPE, nessa parceria junto com o LEPES, eles têm muito um caráter formativo e de ajudar os entes públicos a se organizarem e promoverem boas práticas no interior das suas redes. Obrigada, Bárbara. A gente está falando do passe, até agora a gente não mostrou ele, vou pedir para o pessoal projetar aí. E queria, Bárbara, que você explicasse quais são essas condições, qual que é a ideia desse instrumento, né? É um instrumento, é uma ferramenta de diagnóstico, é de monitoramento, é de planejamento? Queria que você comentasse um pouco sobre ela, agora que o pessoal está tendo a oportunidade aí de visualizar pelo menos a carinha inicial desse instrumento. Isso que está projetado aqui é um pouco o marco teórico, né, do passe estágio supervisionado. E qual que é a ideia um pouco, né? A gente identificou, e aí eu vou falar já sobre essas dimensões nessa mandala, nesse organograma aí que vocês veem, mas a gente identificou assim, dado o que a gente sabe que tem que acontecer para a experiência do estágio ser efetiva, né, do ponto de vista da experiência de aprendizagem deste licenciando, o que tem que estar no lugar dentro das redes de ensino, né? Que são cada uma dessas 8 caixinhas que vocês veem aí em torno da caixinha central. E com qual objetivo, né? Com o objetivo da gente poder fornecer um diagnóstico para as redes que toparem aplicar esse instrumento, né? E entender como elas estão organizadas, um diagnóstico para que elas entendam, bom, hoje, nesta dimensão específica aqui de cultura formativa das escolas ou de acompanhamento e mentoria, eu me encontro neste lugar. Então, isso é o que acontece, isso é o que eu tenho colocado hoje, mas o ideal é que eu esteja neste lugar. Então, dá uma referência para essas redes, para que elas tenham um diagnóstico e elas também construam um plano de ação. Não é a gente entregar o plano de ação, né? Cada rede sabe o que consegue fazer, como consegue fazer e o que faz sentido em seu contexto, mas, de fato, trazer uma avaliação formativa para que as redes se vejam, e isso é uma coisa interessante, né? Que também vem da nossa experiência lá do passe e formação continuada, se vejam a partir de critérios que são muito ancorados na literatura específica sobre o tema, a partir de uma avaliação muito rigorosa que a gente faz, né? E rigorosa no sentido de que a gente lança mão de metodologias para fazer a escuta dos atores que estão envolvidos de uma maneira estruturada, de coleta de evidências sobre cada uma dessas dimensões, que é algo que muitas vezes ali no dia a dia a secretaria não tem pernas para fazer.
Então, o que a gente sente lá no passe formação continuada e que a gente espera ver agora com o passe do estágio supervisionado é que as secretarias se beneficiem disso como um recurso formativo, sobretudo, né? Que é o que acontece com a outra experiência. O pessoal pega o relatório e eles, de fato, valorizam aquilo porque ajuda a fazer algo que eles sabem que precisa ser feito, mas ninguém tem tempo na prática, porque tem 1000 demandas para resolver ali no dia a dia da Secretaria de Educação, né? E aí, falando um pouquinho, né, da estrutura dessa avaliação, essas caixinhas, esse marco teórico que eu disse aqui, são as dimensões que serão avaliadas. Então, o instrumento propriamente dito, ele decorre destas dimensões, né? São vários instrumentos, na verdade, são entrevistas, análises documentais, questionários com os atores envolvidos, mas basicamente o que a gente quer olhar são esses elementos aqui. E aí eu vou brevemente falar um pouquinho deles. O que a gente, né, parte do princípio aqui, que é essa caixinha lá em cima, marco regulatório e diretrizes institucionais. A gente parte do princípio que para uma rede começar a se entender como ente formador e se estruturar para receber licenciandos no estágio supervisionado, ela precisa ter isso organizado internamente, colocado na forma de documentos que circulem, que estejam acessíveis, que todo mundo que vai participar do processo saiba do que se trata, saiba o que é esperado, né? Então, ter uma normatização, ter diretrizes para implementação é fundamental, porque senão cada um vai fazer do jeito que acha que tem que ser, que é o que hoje acontece, né? Na prática, na maioria das redes hoje em dia, o que acontece é o licenciando tem a demanda da universidade, ele vai sozinho lá na porta da escola mais próxima da sua casa, bate na porta e é uma decisão idiosincrática. O diretor, a diretora daquela escola, ele decide se ele acha que pode ou não receber aquele licenciando e o professor decide se ele quer receber aquele licenciando na sua sala de aula, né? Sem nenhum critério, sem nenhuma orientação. Então, ponto fundamental aqui é que a gente tenha essas orientações postas. Um segundo aspecto diz respeito a como está organizada a distribuição de papéis e a conversa entre esses diferentes atores na Secretaria de Educação, que é isso que a gente chama de coordenação interinstitucional e governança. Governança diz respeito, né, aos papéis, propriamente dito, quem é responsável pelo quê, como que é o fluxo de comunicação, mas também como que essas pessoas se articulam, que momentos elas têm dentro da sua jornada de trabalho para conversar. E aqui a gente está falando da Secretaria Central com as regionais de ensino com as escolas e a organização junto às instituições de ensino superior, né? Como que é normatizado esse fluxo com a IES. Um terceiro ponto, e esse daqui é muito o coração da qualidade da experiência de aprendizagem dos estudantes, é como que essa secretaria se organiza para selecionar os professores que vão receber os estudantes dentro das suas, os licenciandos, né? Eu estou chamando de estudante aqui os licenciandos, mas que vão recebê-los em suas salas de aulas e prepará-los, né? Não se trata só de eu vou chamar a professora Joana ou o professor Francisco para acompanhar esse processo. Como que a gente dá as condições para que eles de fato recebam e acolham esses licenciandos da melhor maneira possível, inclusive identificando se tem o perfil para isso, se ele tem o desejo disso, né? Não é qualquer professor que está preparado, que está maduro para oferecer, além, né, do conteúdo e do que ele tem que fazer com os estudantes ali da educação básica, uma formação, porque no fim das contas é isso que ele está fazendo, para um licenciando. E não é obrigação dos professores ter o repertório necessário para isso, porque isso não faz parte da formação inicial do professor de educação básica. Então, selecionar professores com um perfil adequado e oferecer formação para que eles tenham interlocução com os licenciandos é estruturante, né? Além disso, a gente tem que ter infraestrutura e condições logísticas, né? As escolas têm que ter infraestrutura adequada para receber esse licenciando. Imaginar que você vai colocar um jovem adulto dentro de uma sala de aula que eventualmente já é apertada, que tem muitos estudantes, que não tem uma condição legal para receber, ou que a escola não tem um espaço para que esse professor, mentor ou supervisor dialogue com o licenciando.
não me parece ser uma escolha apropriada, né? Oferecer condições logísticas para que as pessoas se desloquem para os espaços onde esse estágio vai acontecer, para que os professores participem da formação. Então, tudo isso também precisa ser colocado, e é papel da Secretaria de Educação organizar, por isso é uma condição institucional. Além disso, acho que tem um aspecto muito, muito central na experiência do estágio supervisionado, e esse tem relação com essa pesquisa que nós fizemos lá em 2022, que é cuidar da experiência de aprendizagem que esse licenciando vai vivenciar, né? Não deixar no modo aleatório. Então, legal, eu selecionei os professores, eu disse que é a escola 1, a escola 2 e a escola 3 que vão receber os licenciandos para participar do estágio, mas o que vai acontecer lá dentro não é mais meu problema. O que a gente espera é que a secretaria, enquanto instituição formadora, ela possa, de fato, pensar que tipos de experiência diferentes um licenciando vai passar dentro das suas escolas. Oferecer a possibilidade de que ele vivencie múltiplos contextos, né? É importante que um professor que está se formando para dar aula nos anos finais de ensino médio, ele possa fazer estágio no 6º ano e no 3º do médio, porque não é a mesma coisa, né? Dar aula para uma criança de 10 para 11 anos que está chegando no ensino fundamental e dar aula para um adolescente que está saindo da educação básica. São experiências distintas, dar aula numa escola, né, pensando nas grandes cidades, numa escola que está num bairro mais nobre e dar aula numa escola de periferia. Então, como que esse estudante ele passa por essas diferentes experiências, como que a gente direciona o seu olhar em diferentes momentos, não é a mesma coisa fazer um estágio quando eu estou começando a minha licenciatura e quando eu estou terminando. Então, a minha regência vai acontecer mais para o final, mas ali no começo eu tenho que ter um protocolo de observação específico. Então, acho que aqui a gente está falando um pouquinho disso, né? Como que a secretaria pensa um plano pedagógico para esses licenciandos. A gente também gostaria de ver como que se dá o acompanhamento desse licenciando e as oportunidades de mentoria que ele recebe ao longo do estágio supervisionado. E aqui, por acompanhamento, o que a gente está falando é como que a secretaria garante que ele está vivenciando uma experiência que gera aprendizagem. Então, tem algum tipo de monitoramento do que ele faz dentro da sala de aula, ele tem a oportunidade, tem tempo na jornada do professor para ele ter trocas, por exemplo, fiz a observação da sala de aula, eu vou ter uma conversa estruturada com o professor regente para entender por que ele tomou determinadas decisões, e isso compõe o meu repertório. Esse professor, ele tem algum tipo de protocolo de acompanhamento da experiência desse licenciando, em que ele também dá devolutivas, em que ele dá feedbacks para o licenciando, para que ele possa ir se desenvolvendo ao longo do processo? Então, a gente vai olhar, nesse momento, esse aspecto. Depois, a gente também tem um olhar para a avaliação da experiência, né? Aqui a gente não está falando desse acompanhamento 1 a 1, desse acompanhamento mais formativo do licenciando, mas sim o quanto que a secretaria está preocupada em escutar os atores envolvidos, então tanto os licenciandos quanto os professores mentores e também os gestores escolares, para entender o quão efetiva está sendo essa experiência, se está funcionando a proposta que foi originalmente desenhada pela secretaria, se aquelas condições logísticas de infraestrutura, elas estão sendo atendidas, que é você avaliar o seu programa, é basicamente assim, eu preciso avaliar os programas que eu implemento dentro da minha secretaria. E, por fim, acho que aqui é uma coisa que a gente colocou na avaliação, no sentido de que esse é um efeito esperado dessa maneira de pensar o estágio supervisionado, que é o quanto organizá-lo desta forma constrói uma cultura formativa nas escolas da rede. Porque é desejável, né, que ao ter a presença desse licenciando, ela não seja disruptiva e cause mais trabalho e mais dor de cabeça para os professores, ela seja uma presença que favorece a reflexão coletiva sobre as práticas pedagógicas dentro da escola, que ela estimule uma cultura de comunidade de prática, né, que é essa ideia de que eu tenho
pessoas mais experientes que estão ajudando os menos experientes a se desenvolverem, mas nas trocas entre os diferentes atores, todos estão aprendendo. Então, avaliar o quanto que isso está favorecendo a construção dessa cultura dentro dos espaços escolares. Então, acho que é um pouquinho isso, e aí, obviamente, a gente lança a mão de várias metodologias e estratégias para coletar evidências de cada um desses aspectos lá na prática da escola. Muito bom, Bárbara. Obrigada novamente. Muito claro, muito bom, né? Estou bem feliz de ver essa ferramenta estar sendo divulgada assim, e eu acho que é muito romper com a perspectiva do estágio, aquela perspectiva mais tradicional do estágio, ou como um componente isolado ali dentro dos cursos de licenciatura, né? E enxergar esse momento, né? Enxergar o estágio como uma oportunidade política pública de formação de futuros professores, né? Aqui no Profissão Docente a gente fala que não tem saída. Se a gente quiser melhorar a educação, se a gente quiser ver resultado, né, na aprendizagem dos estudantes, a gente precisa olhar para o professor, e aí a gente vai precisar olhar para a formação inicial desses professores, e isso envolve olhar para o estágio, esse momento é imprescindível, mas ainda é muito colocado de lado, infelizmente. Então, eu aqui particularmente fico muito feliz de ver essa ferramenta. E aí a gente tem um trabalho, Bárbara, muito próximo às secretarias estaduais de educação, principalmente. Então, atualmente a gente está aí dialogando com 22 secretarias de educação, muito nessa perspectiva de como elas podem aprimorar esse estágio. E aí eu queria que você trouxesse de um pouco disso, assim, como que as secretarias podem usar esse instrumento e que tipo de insumos eles trariam nessa perspectiva de aprimoramento do estágio. Queria que você falasse um pouco, assim, da aplicação desse instrumento. Eu acho que tem níveis de profundidade em que isso pode ser feito dentro das secretarias, né? Acho que um primeiro nível é você se apropriar desse framework que a gente apresentou. Então, só da secretaria refletir sobre esses elementos, essas dimensões, e olhar para si, né, meio numa perspectiva autodiagnóstica, e pensar, bom, a gente tem diretrizes? Acho que primeiro se fazer a pergunta, o que a gente faz com relação ao estágio supervisionado? Como que a gente normatiza a entrada desses estudantes? Que tipo de diálogo a gente estabelece com as instituições de ensino superior? É o primeiro passo, né? A primeira, talvez a grande mensagem inicial aqui desse instrumento e dessa proposta de pesquisa. Então, acho que um primeiro ponto é isso, assim, a secretaria se apropriar dessa maneira de pensar o estágio supervisionado, se apropriar do seu papel enquanto instituição formadora também na formação inicial, né? Eu estou sendo um pouco repetitiva aqui, mas isso é realmente estruturante para a qualidade do que a gente quer propor em termos de melhoria da formação inicial docente. E a partir disso, acho que começar a direcionar e organizar os papéis internamente. Acho que um segundo nível de profundidade daí é você, de fato, participar da aplicação dessa pesquisa. Acho que se a secretaria ela faz parte da pesquisa, ela vai ter aí um momento de abertura da sua realidade para uma avaliação formativa, e aí ela pode se apropriar desses resultados de uma maneira estruturada para refletir no seu planejamento. Então, é possível você se apropriar da pesquisa como um referencial teórico, e isso orientar leituras específicas do seu contexto e ações iniciais, porque muitas secretarias, e aí a gente sabe, né, Maju, até por essas trocas e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto a algumas secretarias de educação, que a gente tem níveis de maturidade muito distintos nas unidades da federação. Então, tem secretaria que hoje já tem um programa de estágio bem estabelecido, tem programas de estágio, inclusive, com bolsas para os licenciados, que tem um olhar amadurecido, de fato, para como ela é parte do processo formativo. Agora, tem secretaria que ainda não tem nenhuma pessoa responsável por isso, né? Mal tem ali uma figura na Secretaria Central, quiçá nas regionais de ensino, para pensar o acolhimento e a formação da equipe docente. Então, acho que para quem está assim tão distante, acho que se apropriar do referencial teórico, se apropriar dessa ideia e olhar para si para entender
Hoje, quem está pensando em estágio na minha secretaria? Quem são as... A gente tem duas, a gente tem três. Vamos conversar com essas duas, três pessoas e entender o que acontece? A gente pode fazer uma escuta da rede para ver como que as pessoas entendem o seu papel, porque acho que tem uma coisa que a gente prevê na aplicação do instrumento, que é a escuta dos professores da rede, não só os que fazem parte do estágio supervisionado, mas os que não fazem também, que é entender assim, como que o professor que está na sala de aula se vê nesse papel? O quão disposto ele se sente a fazer a formação do seu futuro colega. Porque esse é um indicador importante da secretaria, entender qual é o estado da arte da maneira de pensar estágio supervisionado na minha rede, porque se não tem um trabalho a ser feito aqui para que as pessoas se entendam nesse papel de formadores também. Então, tem várias maneiras e várias etapas que podem ser percorridas pelos participantes aqui, pelas redes participantes, e a mais madura delas seria, obviamente, participar na pesquisa como um todo, porque aí teria um diagnóstico completo e robusto, né, com instrumentos validados, enfim, em torno dessa pesquisa. Mas não fazer a pesquisa como um todo não implica que a gente não possa se apropriar dela em alguma medida. Perfeito, Bárbara. Muito bom você trazer isso, porque eu olhando, né, aqui o instrumento, essas condições, já me parece que a secretaria, de fato, já pode ter muitos insights a partir da leitura desse material, né? No sentido até de reflexão e, como você disse, tomar algumas ações, né? Então, dialogar, entender como que está determinada dimensão, e aí, claro, o que seria mais apropriado seria a própria pesquisa, mas eu acho que já é um instrumento que provoca reflexões importantes dentro dessas secretarias de educação. E aí eu fiquei aqui refletindo, Bárbara, que a gente está falando muito do estágio na perspectiva das secretarias das escolas de educação básica. Como que esse instrumento dialoga com o trabalho que já é feito ali pelas universidades, né? Pelas instituições de ensino superior. Queria que você trouxesse até para a gente trazer aqui que esse processo de qualificação do estágio é um processo de corresponsabilização também, né? Não dá só para a secretaria olhar para isso, a gente também precisa trazer um ator fundamental, que são essas instituições de ensino superior. Então, como que esse instrumento dialoga com esse trabalho que já é desenvolvido ali dentro dessas instituições? Perfeito, Maju. Eu acho que tem muitas implicações, né? Obviamente, a gente não está se propondo hoje avaliar o que essas instituições estão fazendo, né? Acho que tem, inclusive, uma tentativa nesse sentido que está sendo feita lá pelo ENAD, pela introdução da prova prática, de qualificar um pouco o entendimento do estágio supervisionado, mas eu acho que tem uma reflexão também que esse instrumento pode propor para as instituições de ensino superior, que é, primeiro, elas entenderem o quanto elas dialogam com as redes de ensino. Né? Porque, assim, é papel da instituição de ensino superior olhar para a rede de ensino como uma parceira. Ela é a responsável primeira da formação inicial desses estudantes, né? Se a gente pegar a grade curricular atual hoje de licenciatura, que é o mínimo de 3.200 horas, só 400 horas são cumpridas em estágio supervisionado. Então, todo o resto, todas as outras 2.800 horas, são de responsabilidade da instituição de ensino superior. E mesmo essas 400 horas, elas devem ocorrer articuladas ao que é feito no currículo. Então, tem um aspecto aqui que é fundamental, que é a instituição de ensino superior mapear quais são as redes de ensino para as quais os estudantes que estão aqui matriculados vão ser direcionados ao fazerem o estágio supervisionado. E iniciar uma conversa com essas redes, apoiar essas redes de ensino, eventualmente, na própria formação desses professores, porque a gente sabe que as redes, né, de novo, voltando a um ponto que eu trouxe ali há pouco, elas estão sobrecarregadas, as redes têm 1 milhão de coisas para cuidar. Então, o quanto que a instituição de ensino superior ela pode ser uma parceira da rede de ensino na formação desse professor supervisor?
ela tem esse papel no desenho do plano pedagógico desse estágio. Então, tem um outro aspecto ali que é importante que o estágio esteja articulado ao currículo. Então, desenhar com as redes de ensino as experiências de aprendizagem, a progressão das horas de estágio dos estudantes é um outro papel que essas redes, que essas instituições podem exercer, né? E eu acho que, para, acima de tudo, valorizar o papel da escola pública, da educação pública, na formação dos seus licenciandos, né? A gente sabe que, obviamente, os licenciandos têm realidades muito diversas, eventualmente eles vão já estar trabalhando, alguns estão inseridos em escolas privadas para fazer, porque já trabalham, enfim. E aí, muitas vezes, a instituição de ensino superior considera essas horas como parte do estágio, e aí você forma, às vezes, um licenciando que nunca passou por uma escola pública. Mas é importantíssimo que o currículo da formação inicial preveja horas de estágio supervisionado dentro de escolas públicas, né? Não é menosprezando a experiência que ele possa ter numa escola privada, mas essa pessoa ela está se formando e ela está recebendo um diploma que a qualifica a trabalhar dentro da rede pública de ensino, que tem suas características, que tem suas particularidades. Então, valorizar essa experiência como uma experiência importante e formativa, não como uma experiência que, olha, você vai ver como não fazer, que às vezes é uma coisa que a gente escuta, né? Você vai ver ali na escola pública. Não, a escola pública é um lugar de formação, é um lugar de aprendizagem, é um lugar pelo qual a gente tem que lutar. Isso é fundamental. Então, acho que esse é um outro ponto que as redes têm que as instituições têm que considerar. Obrigada, Bárbara. Costumo dizer que a escola pública é um caldeirão de diversidade, né? E aí é uma oportunidade muito única, rica, para o desenvolvimento profissional desses futuros professores, né? Que vão atuar, a maior parte atua, né? Nas escolas públicas. Então, é importante ter essa experiência. Bárbara, já encaminhando aqui para uma finalização, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre se você vê possibilidade, né? Como que você vê esse instrumento e como ele poderia influenciar, se você acha que ele poderia influenciar em políticas nacionais de formação inicial, e queria o seu olhar, já que a gente entrou nisso, né? A gente tem aqui um mantra interno que, conforme mostram as pesquisas, evidências internacionais e nacionais, o professor é o fator intraescolar que mais impacta na aprendizagem. E a gente tem visto de alguma forma, algumas políticas nacionais que estão caminhando nesse sentido. Mas eu queria muito o seu olhar, um pouco sobre o instrumento, sobre se você acha que ele pode ter alguma influência, que ele pode influenciar essas políticas, mas também você trouxe aí o ENAD das licenciaturas, a avaliação da prática. Queria seu olhar sobre isso, né? Que é esse momento que ele realiza a regência ali no estágio. Então, eu queria um pouco do seu olhar sobre essas políticas nacionais que estão em andamento e as possíveis conexões com esse instrumento. Tá, vamos por partes, Maju. Acho que, assim, o instrumento, eu acho que seria um pouco de ousadia da minha parte, uma coisa que a gente está desenvolvendo, já supor que ele vai influenciar políticas públicas, mas acho que a reflexão que ele propõe, eu espero, e a gente vai trabalhar para isso, né? Acho que tem a sandalinha da humildade que a gente, enquanto pesquisador, precisa estar sempre calçada, mas a gente espera disparar boas discussões sobre o tema. Né? Acho que esse é o ponto principal. Acho que direcionar o olhar, acho que principalmente para este lugar das redes de ensino no processo de formação docente. Então, assim, o que com base nos estudos que a gente vem desenvolvendo, com base na interlocução que a gente tem com muitas redes de ensino, né, por essa e outras pesquisas, que a gente gostaria de ver refletido nas políticas públicas nacionais, eu acho que é o primeiro um reforço maior da participação das redes de ensino no processo de formação inicial. Quando a gente olha hoje as normativas, né, que estão direcionando como que o currículo tem que ser desenhado, a gente não vê claramente que a rede de ensino básica, ela é parte, ela é o locus, ela é colocada muito nesse lugar de objeto, mas ela não é colocada num lugar de ator, de sujeito do processo de formação inicial. Então, acho que se eu
pudesse dizer algo que eu gostaria de ver influenciando a política pública, e aí a gente vai tentar fazer isso por meio da produção de evidências, por meio do debate que vai ser disparado em cima dessa produção de evidências, é ver refletido nas políticas nacionais, incluindo políticas de apoio técnico às redes públicas de ensino, um maior direcionamento para esse lugar de redes enquanto sujeitos da formação inicial de professores. Então, acho que essa é uma consequência desejada, espero, a gente gostaria de ver isso refletido. Acho que, além disso, né, acho que especialmente o Executivo Federal, ele está muito responsável pelas políticas de formação inicial, mas também por um conjunto de instituições, que são as universidades federais, os institutos federais, que têm exercido um papel fundamental na formação inicial. Então, atuar sobre essas instituições de ensino superior que estão diretamente ligadas ao Executivo Federal, estimulando que elas tenham parcerias muito sólidas com as redes nos seus territórios, nas suas localidades, eu acho que é uma coisa importante e que, potencialmente, com as discussões disparadas pela pesquisa, a gente gostaria de ver, né? Acho que esse é um ponto. E aí, acho que falando de maneira mais genérica, né, sobre esses movimentos que a gente vê na política nacional, especialmente a mudança do ENAD, eu acho que tem um movimento muito positivo, né? A gente tem feito uma avaliação, em breve a gente lança, inclusive, uma nota técnica avaliando as duas últimas edições do ENAD das licenciaturas, que foram 2 mudanças seguidas, né? A gente teve a introdução da anualidade na prova do ENAD, que é um grande ganho, o ENAD da licenciatura. A gente entende que a formação inicial importa, então não dá para ter um gap gigante na medida das instituições de ensino superior. A gente tem que todo ano, toda a coorte, acompanhar o que está acontecendo na formação inicial dos futuros professores. Então, essa é uma mudança positiva, mas uma segunda mudança muito importante é a tentativa de avaliar a prática desses licenciados por meio da avaliação que eles chamam de prova da avaliação da prática, né, a AP, na introdução do ENAD, que aconteceu na edição já de 2024 e foi repetida na edição de 2025, que é um ganho... Desculpa, acho que só foi na edição de 2025, me corrige se eu estiver errada, Maju, agora eu me confundi, acho que só na de 25, né, que teve a prova da avaliação da prática. 24 também, né? 24, segundo semestre. Teve. Segundo semestre teve, então tá certo, então não estou tão confusa. Mas eu acho que é um passo importante sinalizando que não basta as instituições de ensino superior cuidarem da formação teórica dos estudantes. A gente precisa cuidar da formação prática, né? A gente precisa ajudar esse estudante a estar preparado para encarar uma sala de aula, né? No fundo, a mensagem posta em palavras simples é essa. Então, acho que é um passo muito importante. O que a gente observa é que há limitações com relação à qualidade do instrumento, né? Eu acho que hoje a maneira como a gente está medindo permite poucas inferências robustas sobre a qualidade do estágio supervisionado, sobre o quanto esse estágio supervisionado, de fato, contribuiu para o todo da formação desse estudante. Então, acho que tem espaço, e não é um demérito, né? Acho que tudo que a gente implementa é incremental. A gente testa, implementa e vai melhorando. Acho que é parte do processo isso. Mas acho que tem espaço para melhoria desse instrumento, para melhoria das estratégias de coleta de informação, que qualifiquem isso cada vez mais para dar devolutivas específicas para as instituições de ensino superior. E aí, né, para as redes de ensino também, em como que elas podem melhorar o processo de formação inicial dos seus professores. Agora, eu só vejo um caminho para mudar de fato a formação desses professores se as medidas que estão sendo produzidas a partir dessas políticas forem utilizadas para regulação. Ou seja, se ao percebermos, assumindo que a medida seja qualificada e expresse uma informação necessária sobre a qualidade da formação, se a gente observar que tem cursos que não estão formando bem os seus professores, tem que haver algum tipo de intervenção, de estratégia
para que ou esses cursos melhorem ou eles sejam encerrados. Porque se a gente permite que cursos de baixíssima qualidade continuem formando professores, continuem, inclusive, tirando dinheiro das pessoas, né? Porque a pessoa se matricula, vai lá, faz o curso não ajuda essa pessoa a se desenvolver profissionalmente. Ela provavelmente não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, mas ele continua operando, então a política não serviu de nada. Então, tem um papel importante aqui que é cada vez mais qualificar esse instrumento, e esse é um movimento que a gente percebe com clareza, né? Tem um esforço contínuo aí do MEC, do INEP, de qualificação dos instrumentos de medida, mas se eles não forem usados para regulação, a gente não vê melhoria nem no estágio, nem na formação inicial e potencialmente nem na qualidade da preparação que esses profissionais têm para estarem na sala de aula. Obrigada, Bárbara, muito bom ouvi-la e entender, né, como tudo está muito bem articulado, né? A gente está aqui falando do PASSE, desenvolvido aí, né, por uma organização de pesquisa, mas o quanto isso está tudo muito bem articulado aí com as redes de educação básica, com as instituições de ensino superior e com essas políticas. Aqui dentro da profissão docente, a gente está bastante ansioso por esses resultados do ENAD, que devem sair em breve. Bárbara, então, para finalizar, tem alguns comentários aqui. O Paulino, de Pernambuco, falou que, com o apoio do Profissão Docente, eles articularam com a IES e publicaram um normativo do estágio supervisionado, que já atende, inclusive, as prerrogativas aí da 4 de 24. Foi um trabalho bastante intenso aí, junto com Pernambuco, que lançou... no ano passado também, o Residência Docente, né? Um programa com bolsas, um programa incrível, parabéns, Paulino. A Karina falou que é muito importante discutir esses critérios de seleção e qualificação dos professores supervisores. Isso é imprescindível, como a Bárbara trouxe, né? Não dá para a gente supor que todos os professores estão preparados para formar novos professores. Eles também precisam ser formados para isso, né? Então, precisa ter um cuidado especial, se possível, com contrapartidas, para que esse professor tenha tempo de se desenvolver e ter tempo de mentorar esses licenciados. E a Tatiana perguntou como o movimento Profissão Docente atua no apoio às redes públicas. Tatiana, a gente está num trabalho aí com 22 secretarias estaduais, a gente criou uma comunidade de prática, onde a gente dialoga muito e traz experiências reais, desafios reais dessas secretarias de educação, que estão ali no dia a dia tentando aprimorar, qualificar esses processos relacionados ao estágio. Então, a gente tem um conjunto de encontros, discussões, mas, além disso, a Profissão Docente tem desenvolvido bastante conhecimento aplicado, né? Então, no nosso site, você pode ter acesso a boas práticas de implementação do estágio das licenciaturas e alguns outros documentos que trazem menos como uma direção normativa, mas mais um material reflexivo para que vocês possam discutir internamente e pensar em caminhos. E aí a gente está à disposição também pelo nosso contato para apoiá-los, para a gente bater um papo. E, por fim, então, Bárbara, eu quero te agradecer, mas a pergunta que não quer calar, que o pessoal trouxe aqui também quando que o PASSE vai ser publicado, publicizado, porque todo mundo quer ter acesso a ele? A pesquisa em si, agora a gente está em tratativas com secretarias de educação, né, para ter um espaço de aplicação, porque é isso, né, a gente também está desenvolvendo um instrumento que precisa ser aplicado para testar sua validade. Então, a pesquisa, provavelmente, ela vai ser publicada no próximo ano, mas a gente tem a perspectiva de, ainda nesse ano, publicar o marco referencial. Então, esse esquema que a gente apresentou, né, com as 8 dimensões e o marco teórico, a gente espera que ainda esse ano a gente tenha isso publicado para que, né, essas reflexões que eu falei anteriormente, que as secretarias podem ir fazendo, as perguntas que elas fazem para si mesmas, elas possam ser orientadas por essa perspectiva mais teórica. Perfeito, Bárbara. Bom, quero muito agradecer a sua presença. Como eu disse, eu não me canso de ouvi-la. Agradeço muito pela parceria ao longo desses anos. A gente está aí
como eu disse, bastante ansioso e bastante feliz também de onde a gente chegou. Eu falo que quando eu entrei na profissão docente em 2021, pouco se falava do estágio. E aí ver, por exemplo, hoje, uma política do Executivo Federal que traz a perspectiva de avaliar esse estágio, ainda que haja espaço para melhorias, assim, eu acho que a gente avançou muito e muito se deve também ao seu apoio, ao seu trabalho, a tudo que a gente tem desenvolvido e provocado debates na sociedade civil, dentro da Secretaria de Educação, e o quanto isso tem subido também, né? Acho que nós temos também um papel fundamental nesse processo, muito de entender também e qualificar esse debate. Então, eu agradeço muito por essa parceria, por esse bate-papo. E para o pessoal, gente, então, hoje a gente fez esse lançamento, né, do passe. A ideia, em breve a gente divulga aí um cronograma, mas que a gente fale sobre cada uma dessas condições institucionais, que são as 8 que a Bárbara trouxe, mas mais do que a gente ficar apresentando aqui, é convidar secretarias de educação para debater, para discutirem, para refletirem sobre cada uma dessas condições e como que isso se desdobra na prática, no dia a dia, inclusive trazendo os desafios, porque a gente traz aqui, parece que é tudo muito simples, mas a gente sabe a complexidade desse processo. Então, em breve a gente deve vir aí, né, com o cronograma e apresenta para vocês, e vocês serão convidados aí a participar. Muito obrigada. A Bárbara quer fazer uma fala inicial e a gente encerra. Inicial não, final, mas falei. Final, perdão, olha aí, é de formação inicial, né? De formação inicial. Eu quero, Maju, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de trocar. Eu acho que as pesquisas, eu acredito muito na importância de fazer pesquisa de qualidade, mas ela não pode ser engavetada, né? A pesquisa ela não pode servir para satisfazer ao pesquisador, ela tem que servir à melhoria da educação pública, né? A gente vem trabalhando isso, a EAPEA trabalha para incidir na melhoria de educação pública, e eu acho que a parceria que a gente tem, as boas perguntas que vocês fazem, também nos ajudam a moldar e a organizar essas pesquisas. Então, eu fico muito feliz, agradeço, não só pelo convite de estar aqui trocando com vocês, mas por toda a parceria que nós temos. E acho que eu queria, como uma fala final, trazer uma coisa que eu não tive oportunidade de trazer antes, mas que eu acho que é fundamental, que é entender que essa perspectiva de estágio supervisionado, ela se insere numa perspectiva de profissionalismo docente. As profissões que são valorizadas socialmente são aquelas profissões nas quais há um claro entendimento de que todos são responsáveis e todos são guardiões da qualidade profissional. Quando a gente fala que o professor que está na sala de aula ele é formador do seu par, isso está falando que tem um saber que não está só na academia, tem um saber que ele é detentor e que ele tem que garantir que os seus pares tenham nas trocas. Então, essa ideia, né, de estimular a comunidade de prática, de entender que o estágio supervisionado, ele transforma a cultura formativa, ela está ancorada numa visão de que há um profissionalismo muito central desses atores. Então, acho que é importante fazer esse reforço, porque não é mais um trabalho para o professor, é um elemento de valorização e de entendimento de que tem muito saber dentro da escola. Então, acho que é isso, obrigada, e um bom resto de semana. Obrigada, Bárbara, obrigada, pessoal, em breve a gente se vê. Até mais, tchau, tchau.